Fala pessoal, estou aqui voltando de viagem e estava vendo um documentário, um relato da vida de Sócrates, um grande filósofo que viveu antes de Cristo, 1399 lá, 1300. E como que a imagem das pessoas no decorrer dos tempos, ela é tão deturpada, né? Muitos dizem que Sócrates era um cara ateu, que principalmente na religiosidade, que não lê, não busca conhecimento de nada, nem dentro da própria religião deles. E eu estava lendo um relato de Sócrates. Ele foi condenado a beber cicuta, um veneno na época muito usado para executar homens ou mulheres que tinham um pensamento ao contrário da época, uma opinião. Esse vídeo vai demorar um pouco, isso aqui só é para quem se interessa mesmo. E olha pelo que ele foi condenado. Sócrates foi condenado porque tinha um pensamento e ensinava aos jovens da época que existia um Deus que era um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de boa vontade, um Deus que fazia tudo de bom para aqueles que crescem, né? E ele ia contra, naquela época, desde que o tempo é tempo, já existe uma luta muito grande de alguns defender que Deus é Deus, que é amoroso, bondoso, e que todas as coisas boas habitam em Deus. E há alguns, desde os séculos passados, que dizem que Deus é mau, que se tu errar, tu castiga, que se tu errar, ele vai castigar teu filho, a tua família. Então há sempre essa divergência. Então Sócrates simplesmente não acreditava da forma que os atenienses naquela época, na Grécia, acreditavam. E o governo se reuniu, muitos políticos religiosos da época, acusado por mais de 500 pessoas, formaram opiniões da mente das pessoas dizendo que ele estava corrompendo o jovem por ensinar que existia outro Deus. Sócrates acreditava em um Deus que era superior, uma divindade acima de todas as coisas. Aqueles que acreditam que Sócrates era um cara ateu, o cara estava muito longe de ser ateu. Só como hoje, no mesmo tempo de hoje, se você for dizer para os religiosos que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é grandioso, que Deus só tem coisas boas, eles vão usar capítulos e versículos da Bíblia para refutar o que você diz. Não, ele é amor, mas ele é ira. Eles olham Deus da maneira em que eles se olham. Porque nós, quando alguém faz algo para nos machucar, nós queremos logo punir logo. Eles olham Deus dessa mesma maneira, porque tem uma interpretação maligna da Bíblia nas suas mentes. Então por que eu estou trazendo esse relato hoje? Porque hoje, se você der uma opinião sobre algo que desagrade a pessoa, ela vai usar todos os argumentos para dizer que você é homofóbico, que você é machista, que você é ateu, que você é desviado, que você é tudo que não presta, porque ela tem que afirmar o que ela tem como verdade. E para que ela possa afirmar isso como verdade dela, para impor sobre outra pessoa, ela usa de falsa interpretação a Bíblia, para dizer que Deus está do lado dela. Só que eu, como tenho uma mentalidade que aqui ninguém entra assim fácil, não caio nessa mais. Então, aquela reunião que fizeram para, de certa forma, deturpar a imagem de Sócrates, colocaram uma imposição sobre ele que ele deveria renunciar os ensinamentos dele e diante de toda uma população dizer que tudo que ele ensinava não era verdade, que ele teria que voltar atrás dos ensinamentos dele. Então ele decidiu que ele não iria desfazer tudo o que ele acreditava só porque algumas pessoas estavam ameaçando ele de morte. Ele preferiu beber o veneno.
E no relato de Platão, que é o seu discípulo, foi o seu discípulo mais, de certa forma, próximo, que Sócrates não deixou nada escrito, tudo que foi escrito sobre a vida de Sócrates, eu acredito que foi Platão. Eles dizem que mesmo diante da morte, diante de uma taça de veneno nas suas mãos, ele continuava sereno e pleno. E que até no fim do seu último dia, ele iria sustentar aquilo que ele acreditava. Hoje em dia não, hoje em dia se você é ameaçado, cancelado, como diz a internet, né? Para você desfazer o que você acredita como opinião, como verdade, eles ameaçam e a pessoa logo vai e se rende. Logo se entrega diante daquelas ameaças para desfazer tudo que a pessoa tinha como convicção. Então eu e você que acredita que Sócrates era um ateu, procure mais. Procure sobre a vida de uma pessoa que deu a vida por falar a verdade, que Deus era um único e suficiente Deus, e que Ele estava acima de todas as forças, e que Ele era um Deus que providenciava somente a beleza, o bem, o amor e a paz. E busque se informar mais sobre as pessoas que se foram, quando disserem para você, aquele cara é ateu, para você não ficar nas convicções de outras pessoas. Pense nisso.